olhos. Pois é, tem um tema que repercute muito, é o tema justamente da nossa enquete do dia. Você que nos acompanha, se puder, entre no chat do programa no YouTube, mande uma mensagem, uma pergunta para os nossos comentaristas, dê a sua opinião. A gente vai tratar desse tema agora. Se você puder também, vote na nossa enquete no portal da Jovem Pan News. Após Lula criticar abertamente os defensores do porte e posse de arma, a oposição se movimenta e quer proibir que a equipe de segurança do presidente e seus ministros utilize armas de fogo. O deputado federal Paulo Bilinski protocolou um projeto de lei nesta segunda-feira sob a justificativa de que a proposta é coerente com a postura ideológica do atual presidente. Bilinski citou a declaração de Lula feita durante uma live na última semana, onde o chefe do executivo afirmou que quem anda armado é covarde e quer fazer o mal. O projeto de lei será enviado às comissões técnicas da Câmara para parecer. Vamos gerar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade. Zé, o que acha do projeto? Quais são as chances dele passar? Minha opinião, são mínimas, só que gera uma discussão e acaba sendo um projeto de protesto, né? Justamente para a gente criticar aquelas falas e observar o que foi dito pelo presidente da República. Zé. Exatamente. É fácil falar que o mundo é seguro, é tranquilo quando é cercado de seguranças, quando anda em carro blindado, mora num condomínio fechado, ou num Palácio do Planalto, a metros de distância, aí é simples, né? Mas veja bem, esse debate, ele é antigo, inclusive no mundo, né? Existem alguns países que restringem o uso de armas, assim, aos extremos. A Inglaterra é um exemplo disso, né? Nem todo policial, são poucos policiais que andam armados na Inglaterra. E mesmo assim acontecem crimes, claro, não há como zerar os crimes. O ideal, o mundo ideal seria este, de ninguém armado, porque arma não serve absolutamente para nada a não ser matar. Ninguém descasca batata, descasca uma laranja com um fuzil ou com uma pistola. Mas é que nós não vivemos neste mundo ideal. E isso estou falando de mundo em geral. Agora vamos particularizar o Brasil e vamos particularizar o Rio de Janeiro e particularizar muito mais certas regiões do Rio de Janeiro que são mais violentas do que outras. Brasília, o centro de Brasília, que é o chamado plano piloto, é relativamente seguro, muito seguro. É aqui que estão as autoridades, mas quando se vai para a Ceilândia, para a maior favela do mundo, que aqui não tem esse nome, chama Invasão, que é estrutural, ganhou da Rocinha, aí a situação é diferente. Então, vamos lá. O mundo ideal é que não existissem armas para não matar ninguém. Mas esse mundo real, esse mundo ideal, o mundo sonhado, ninguém sabe nem se será atingido, quanto mais o mundo que vivemos. Então é preciso sim se defender. É por isso que existem as Forças Armadas, existem as armas e vários tipos de armas sendo desenvolvidas todos os dias, letais e cada vez mais letais e de destruição em massa. É assim, porque lá atrás, eu acho que a frase é do Vitor Hugo, a paz repousa sobre as armas. A paz repousa sobre as armas. Isso é importante. Então, o mundo ideal citado aí, de distribuir flores em vez de mostrar armas, legal, lindo, maravilhoso, mas não é o nosso mundo. E eu até reclamo que parte importante do imposto de renda que pagamos, nós temos que dobrar o gasto. Pagamos um imposto e gastamos com vários pontos do Estado, inclusive segurança. Quero dar saudação para as pessoas que chegam agora da nossa rede de rádios, acompanhavam o intervalo, o break comercial. Estamos tratando com os nossos comentaristas de uma proposta do deputado federal Paulo Bilinski, que trata justamente sobre a possibilidade da segurança do presidente da República não utilizar mais armas, assim como os ministros de governo. Segundo ele, a ideia é seguir a ideia do presidente da República, que há uma semana, creio eu, disse que quem anda armado é covarde e quer fazer o mal. Cristiano Beraldo, também quero escutá-lo. Se a gente analisar friamente o projeto, está em linha com o que diz o presidente da República. Claro que tem uma ironia embutida aí.
Como você acha que os parlamentares do PT ou da base governista votariam caso isso fosse pautado no plenário? Olha, Caniato, eu acho que a gente precisa reconhecer no Brasil quem anda por aí empunhando arma está fazendo mal, porque o Brasil está dominado pelo crime. Do Oiapoque ao Chuí. Não há um lugar no Brasil que não tenha o crime organizado atuando, faturando tudo que pode. O problema é que o crime organizado tem muito mais facilidade para acessar e usar suas armas do que a própria polícia. A gente fala aqui em diversas situações que quando o policial saca a sua arma, quando ele dá tiro, o que não falta é gente para apontar o dedo para o policial. Vimos isso na reação da Rota em São Paulo, agora recente, quando um policial dentro de uma patrulha estava a serviço, foi morto a partir de um tiro disparado à distância, foi executado e a Rota foi para a rua, foi atrás daqueles que cometeram esse atentado contra a polícia de São Paulo. E aí já morreram 20 pessoas, acho que esse é o último número. E vocês acham que só tem 20 vagabundos no estado de São Paulo? Vocês acham que só tem 20 pessoas dispostas a empunhar armas e dar tiros em policiais? Aliás, uma policial tomou 7 tiros pelas costas. Vê se teve manifestação da esquerda em defesa da policial. Mas não faltaram manifestações para dizer que havia excesso por parte da polícia, que aquelas pessoas que estavam morrendo eram pobres coitadas. Mas eu vou dizer uma coisa, o Brasil tem números de violência de países em guerra civil. E aí, pasmem, nós estamos numa guerra civil, onde o crime organizado toma conta de um pedaço cada dia maior do Estado brasileiro. E as forças públicas simplesmente se omitem. Eu tive na Bahia esse final de semana, conversei com policiais na Bahia e adivinham, lá com números de violência gritantes, recebem inúmeras vezes uma orientação de que não podem ir com tudo para cima dos vagabundos que mantêm a sociedade refém. Isso é aceitável num lugar sério? Não, não é aceitável. O Brasil virou uma peneira de droga. Vem droga dos países da América do Sul, passa por aqui, vai embora, vai pelo Porto de Santos, vai de avião, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Ora, o que fazer num país como esse se não equipar, armar, sobretudo as forças de segurança que têm que estar bem preparadas, com efetivo suficiente e disposta a ir para a rua, a ir para cima da vagabundagem, acabar com o crime organizado da maneira que ele tem no Brasil, retomar áreas enormes. Pegamos o exemplo do Rio de Janeiro, está lá o nosso querido Mota, que mora numa cidade que a cada dia tem menos área dominada pelo poder público e mais área dominada pelo poder paralelo. Lugares aonde a polícia não entra, o cidadão de bem não entra. Alguém que entra por engano, e a gente já viu vários casos disso, alguém que é de fora da cidade, não sabe para onde está indo, às vezes pega lá uma indicação errada do Waze, tem que parar o carro, baixar o vidro. Chegam os marginais com arma na cabeça para querer saber onde é que você está indo, onde você pensa que vai, o que você está fazendo. Isso quando não atiram sem perguntar. Isso é um país para a gente viver? É isso que a gente quer do Brasil? Não. Nós precisamos reagir. E enquanto a polícia não faz o seu papel, porque não deixam ela fazer o seu papel, a população tem que ter o direito sim de se defender a si e a sua família, porque senão cada vez mais a gente fica refém disso. Isso é inaceitável, isso é inconcebível, isso é um absurdo. Mas aí fica o Lula rodando o mundo, dizendo não, o Brasil quer fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Vejam só vocês, o Lula acha que o Brasil tem os elementos necessários para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Em que parte da segurança
Nós temos alguma contribuição positiva para dar ao mundo. Nós não resolvemos nossos problemas mais elementares aqui. Vamos nos meter agora na guerra da Ucrânia? Quer dizer, o Lula vai querer fazer o quê lá no Conselho de Segurança da ONU? Vai montar um bar? Vai comprar cerveja? Quando tiver um conflito, vamos todo mundo tomar cerveja, que a gente se resolve. Quer dizer, é de um pensamento tão boboca, tão imbecil, que só serve para nos humilhar mundo afora. Falei mentira, Mota? Não falou não, Beraldo. Você botou o dedo na ferida. O que acontece na segurança pública brasileira, eu precisei de um livro inteiro para descrever. Chama-se A Construção da Maldade. Muita gente, quando lê o livro, fica muito preocupada. Muita gente começa a ler o livro e não sabe se vai chegar até o final. E eu sempre digo, leia até o final, porque no final tem uma mensagem de esperança, Beraldo. Tem uma história muito bacana que aconteceu com um amigo meu e que mostra que há esperança no Brasil. Mas eu achei, lógico, essa iniciativa tem um tom mais educativo, um objetivo mais educativo do que realmente ser convertido numa medida real. Mas eu achei uma excelente iniciativa. Isso é uma coisa recomendada pelo cientista político americano David Horowitz. Ele tem um livro chamado A Arte da Guerra Política, que eu comento num dos capítulos do meu último livro, Jogando para Ganhar, que eu fiz o lançamento ontem. E o David Horowitz diz o seguinte: quando você for debater com um progressista, um esquerdista, um comunista, um socialista, desafie ele a viver as coisas que ele prega. Por exemplo, você é contra as armas? Você acha que as pessoas não podem ter armas? Você acha que armas aumentam o crime? Então, abra mão dos seguranças armados. Leve seguranças carregando flores ou livros, quem sabe? Faça aquilo que você prega. Uma outra coisa que a gente podia também sugerir, que 90% do salário dos deputados comunistas, socialistas, progressistas, fosse distribuído para a população. Eles ficam só com 10%, eles não pregam todo dia que o objetivo principal é reduzir a desigualdade, mas eles recebem um salário enorme, têm inúmeros benefícios e alguns até participam de outras atividades para aumentar os seus ganhos, como os políticos de esquerda que participam de conselhos de estatais e ganham umas 30, 40, 50, 60, sabe-se lá quanto por fora. Você não pode ser pregador do discurso do combate à desigualdade e viver desse jeito. Tem mais duas sugestões ótimas. Esses políticos de esquerda deveriam colocar os seus filhos obrigatoriamente nas escolas públicas. Vamos ver se a educação do Brasil não melhora de uma hora para outra. E por último, por que não? Tem que usar o SUS por lei. Vamos fazer essa lei. Não vai pegar, é lógico, é inconstitucional, mas é moralmente correta para essas pessoas que pregam uma coisa e fazem outra. Elogiam o SUS e vão se tratar. Onde é que é mesmo o melhor hospital aí de São Paulo? É Sírio, não é SUS, é Sírio. Sírio, Albert Einstein. Tá certo, olha só, tem vários comentários aqui, inclusive as pessoas que prestigiam o programa, parabenizando os nossos comentaristas pela lucidez. Rosilda Matias: Lula tem que andar sem armas. O Emanuel Santos: para ser coerente, o presidente tem que andar com seguranças desarmados. Aparecida Gomes: Beraldo, você falou a nossa língua. O povo pensa exatamente isso. Francisco Rolim Oliveira: nenhuma chance, isso é somente projeto de protesto. Eu acho que não tem futuro no Congresso Nacional. Você pensa dessa forma, Zé? Esse projeto deve passar por comissões temáticas, mas dificilmente será levado a plenário? Nem vai emplacar, isso aí, na verdade, não é um projeto de lei, né? É um cartaz levantado no Congresso Nacional, legítimo, né? Exatamente para que se mostre incoerência. Nem quem apresentou o projeto está querendo isso, obviamente, está querendo demonstrar, denunciar
esta incoerência de quem prega uma coisa e, na verdade, fala outra, né? É porque você usar essas palavras bonitas de paz mundial, de comida para todos e de salários para todos é muito interessante e pega bem em certos grupos da população que não tem esse pensamento macro. Eu estava exatamente conversando sobre isso, sobre reforma administrativa, que será um bom debate se Lira seguir em frente. E sobre vantagens que funcionários públicos têm. Eu não sei quem inventou no mundo que um ser humano funcionário público é diferente de um ser humano funcionário privado. Não sei quem inventou. E o debate é o seguinte: a aposentadoria integral, ou mesmo quando você entra no serviço público e tem um acidente, mas aí, veja bem, você recebe um salário alto. Quando você se aposenta, você não pode cair o salário? Sim, mas a iniciativa privada é assim. Aí, num determinado momento, eu propus ao deputado: se o senhor acha isso tão importante, por que o senhor não inclui todos nesta linha, né? Já que é assim, quer dizer, esse grupo não pode ficar sem essa condição. É muito simples, apresenta o projeto de lei, levando todo mundo para essa coisa boa, para esse céu. Não, isso não é possível. Tem coisa melhor, Zé. Então tem um grupo privilegiado. Tem coisa melhor, você fazer coisa errada e aí a sua punição é se aposentar precocemente com seu salário integral. Devia todo mundo ser assim, né? Já que descobriram que isso é um céu e que existe coisa boa, né? E que deve ser incluído. Então vamos levar todo mundo para lá. Eu adoraria, porque a aposentadoria nossa de cada dia é do INSS, que nós sabemos como é, né? É a realidade. Pois é. Mota, complemento seu. Essa questão de como tratar servidores públicos não é um desafio só para o Brasil. Esse debate acontece em todos os lugares do mundo, né? Você precisa de pessoas boas. Quase quebraram Paris por conta disso, né, Mota? Pois França é um excelente exemplo, né? Porque é um dilema difícil de resolver. Porque você precisa de pessoas boas e competentes trabalhando no Estado, né? Trabalhando para os governos. Porque se você só traz pessoas incompetentes ruins, vai ser um desastre no país, mais ainda do que já é. Enfim, então a remuneração tem que ser uma remuneração boa, mas na maioria dos países do mundo, você não vai se você vai em busca da melhor remuneração, você não vai para o governo, você vai para a iniciativa privada. No Brasil, hoje, e já faz algum tempo, que muitos pais dão para os filhos o conselho: meu filho, faça um concurso público, porque você vai ter uma remuneração melhor do que a maioria das pessoas, você vai ter estabilidade e uma série de vantagens, né? Então, você calibrar isso não é uma coisa fácil. Por exemplo, nos Estados Unidos, o que eu conheço do governo americano, a maioria dos cargos, os salários não são lá essas coisas, mas as pessoas procuram estabilidade, elas sabem que elas não vão ser demitidas, tá? E cada um sabe o que é melhor para a sua vida. Tem gente que prefere risco. Eu prefiro me arriscar, posso quebrar várias vezes, posso ter que morar num lugar ruim, mas meu sonho é um dia ser milionário, que é uma coisa que teoricamente ninguém deveria ser quando trabalha para o Estado. É mais uma anomalia brasileira. A gente vê pessoas que trabalharam a vida inteira para o Estado e que tem um patrimônio, com todo respeito, você olha e pensa: caramba, deve ter um assessor financeiro sensacional, porque faz o milagre da multiplicação do dinheiro. Ô Mota, deixa eu te contar só rapidamente para você, para nossa audiência. A minha irmã, há 20 anos, se mudou para o Canadá com a família e chegou lá, ela foi procurar emprego. Abriu na época ainda os classificados e tinha um anúncio: um vereador da cidade contratando um assessor. Ela foi, mandou o currículo, participou do processo de seleção e foi contratada. Quer dizer, a forma como o mundo sério lida com o funcionalismo, aquelas pessoas que participam do processo de produção do poder público, é completamente diferente desse circo que virou o Brasil.
aonde nós todos aqui, todos que estão trabalhando, pagando impostos, contribuindo com os cofres da União, pagamos, às vezes, para milhares de pessoas terem funções fictícias, porque não trabalham para o Estado, mas trabalham sim nos interesses políticos daquele que a indicou. Quer dizer, é uma deturpação de tudo aquilo que o poder público deve à população. E o mais grave e absurdo, isso é um problema característico do Brasil. O brasileiro, ele tem uma dificuldade de compreender que o dinheiro público é o dinheiro nosso. Dinheiro não dá em árvore. O dinheiro a gente trabalha, a gente produz, a gente paga imposto. É assim que essa farra é bancada. As pessoas acordam de madrugada, pegam o ônibus lotado, vão trabalhar, dá duro, abrem mão da convivência com a família para poder abastecer esse cofre, e esse dinheiro é jogado no lixo enquanto nos falta tudo. Asfalto decente, semáforos que funcionem, estradas seguras, transporte público de qualidade, saúde de qualidade, falta tudo. Mas a gente parece achar, como sociedade, a gente parece achar que o dinheiro público é um negócio distante. Não é não, é um caminho muito pessoal, sai do nosso bolso aqui e vai embora lá para Brasília bancar esses absurdos. Quer arrematar, Mota? Eu observei nos Estados Unidos, eu morei 5 anos lá, eu vi que muitas funções públicas nos Estados Unidos são exercidas por pessoas que são contratadas num regime, eles têm um nome, uma expressão que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro, mas seria o equivalente à nossa CLT, né? Você contrata, o cara é servidor público, mas ele está contratado ali enquanto for conveniente para o poder público. A partir do momento que não é mais conveniente, ele é demitido. Isso, obviamente, não vale para todas as funções. Há funções como, por exemplo, juiz, né, promotor, essas funções gozam de uma certa estabilidade. Mas são eleitos, hein, Mota? Muitas vezes, muitos cargos desses são eleitos. Em alguns municípios, alguns estados, sim. Em alguns estados são. Mas, assim, o que eu acho mais importante, Beraldo, é a gente, embora a gente reconheça, deva reconhecer que não existe uma fórmula única, né? Não existe uma receita de bolo que todos os países devem seguir. Agora, existe motivo para a gente se preocupar quando o melhor conselho que a gente pode dar para os nossos filhos é fazer um concurso público. Porque se você leva isso para o extremo, a gente está projetando um país onde todo mundo é funcionário do Estado. É que nem você morar num prédio onde todos os moradores são funcionários do condomínio. Ou todos são síndicos, porque o síndico não paga. Você tira dinheiro do bolso para colocar no outro. Isso é a receita do atraso. Ô Mota, eu vou tentar resumir bem aqui. Por exemplo, você pega um estado como Roraima, que tem 750 mil habitantes, decora esse número, 750 mil habitantes o estado. Aí tem um governador, tem o gabinete do governador, com todas, né, assessor de imprensa, assessor de não sei o que, Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de... Vou resumir bem. Cada secretaria dessa tem o chefe de gabinete, tem o assessor de imprensa, cada uma dessas secretarias. Pensa que acabou? Não, tem a Assembleia Legislativa com 50. Presidência da Assembleia, vice-presidência, secretaria da Assembleia, e tem os deputados, cada deputado tem o seu gabinete, certo? Pensa que acabou? Não, tem o Judiciário, STJ. Então, assim, para resumir, não acabou não. Tem a capital tem a prefeitura, não tem o prefeito nunca, com o seu gabinete, com seus assessores. Ou seja, eu não entendo onde arranja tanto funcionário público. Pois é. 750 mil habitantes. Muita coisa. Agora, várias pessoas aqui estão elogiando, parabenizando os comentários, e a Maria da Glória Barros mandou uma mensagem para você, viu, Mota? Mota, eu segui os seus conselhos, comprei os livros A Revolução dos Bichos e A Construção da Maldade. Eu estou admirada com o que está acontecendo agora na vida real. Outras pessoas aqui. Os seguranças do Lula não podem andar armados, mas precisariam de livros. Seria bom comprar o livro do Mota, inclusive. Termina aí, Mota. Eu dou até um desconto especial para todo mundo que for de esquerda, progressista, socialista, e quiser entender um pouquinho
os argumentos do outro lado, eu dou um desconto especial. Eu vou criar um cupom progressista 30 para ganhar 30% de desconto. Mas eu acho que o que gira em torno disso tudo que a gente está falando é a questão do papel do Estado, que é o grande mal entendido aproveitado pela turma da esquerda, que o Beraldo escreveu muito bem há pouco tempo, né? O papel do Estado é garantir que haja condições para que os indivíduos, cada um, busque o que é melhor para si. Então, o papel do Estado, a missão do Estado, é garantir, por exemplo, que os morros do Rio de Janeiro não sejam ocupados por sujeitos armados com fuzis. Porque no Rio de Janeiro, você virar numa rua errada é um erro punido, às vezes, com sentença de morte. O papel do Estado é isso. O papel do Estado é dizer assim: Zé Maria, você quer abrir a sua empresa? Está aqui. Em 10 minutos você abre a sua empresa e eu vou cobrar um mínimo de imposto. Uma vez eu fui CEO de uma empresa. E essas são as regras, né? Essas são as regras. Eu fui CEO de uma empresa que tinha filiais subsidiárias em Dubai e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu tinha um escritório de contabilidade para calcular os impostos, gerar as DARFs, para pagar. Nos Estados Unidos era um estagiário, porque lá no estado onde a minha empresa ficava, subsidiária, a gente pagava 2 impostos, que eram assim coisas de minúsculas e você calculava em 2 minutos. Em Dubai, então nem contabilidade tinha, porque os impostos de Dubai eram assim, de uma simplicidade tremenda. O papel do Estado é esse. Não atrapalhe, deixa o pessoal trabalhar, né, Mota? Deixa cada um buscar o seu sonho. E agora, é por aí que a gente começa a tomar o caminho certo.